Boa noite. Me chamo Emerson Luiz e esse relato que será contado a todos vocês aconteceu comigo depois que precisei sair da cidade que moro, devido a algumas brigas que arrumei. Minha família sempre passou por alguns problemas, pai e mãe afundados no álcool, e com isso cresci dentro de uma casa problemática. Desde pequeno, só me envolvi com coisas que não acrescentavam nada na minha vida. E conforme o tempo ia passando, eu ia ficando mais velho e fui conhecendo algumas coisas que só trouxeram problemas ainda maiores para a minha vida. Certa vez eu estava com alguns amigos em uma pequena praça que não ficava tão longe de minha casa. A pracinha estava movimentada. Como nossa vila era pequena, durante a noite muitas pessoas se reuniam para conversar ali naquele local. Depois de alguns minutos que eu estava por ali, eu vi uma pequena confusão que estava começando a se formar com um de meus amigos. E quando me levantei para tentar entender o que estava acontecendo, acabei recebendo um golpe nas minhas costas, que acabou me derrubando. Depois de levar uma boa surra de um povo que morava em outra vila, meus amigos me ajudaram a levantar e me tiraram dali, pois um deles falou que ia voltar e se me encontrasse de volta, dessa vez ia dar cabo da minha vida. Tão logo que cheguei em minha casa, um de meus tios tinha chegado de viagem e estava fazendo uma visita para minha mãe. Tanto minha mãe como meu tio, vendo a situação em que eu fiquei, conversaram e acharam melhor eu passar um bom tempo longe, até a poeira baixar. Meu tio falou que quando retornasse até a cidade que morava, iria me levar para passar uns dias com meus avós, que moravam em uma pequena vila conhecida como Recanto Pedra Alta. Minha mãe acreditou que era o melhor a se fazer, pois ouviu um de meus amigos contando a meu tio que quem fez isso comigo iria voltar atrás de mim e tinha somente a intenção de tirar a minha vida. Então no outro dia, depois de estar bem melhor, antes de viajar, meu tio me convidou para ir com ele até a cidade, pois precisava comprar algumas coisas em uma feira aberta ao povo. Nesta feira se encontra de tudo, desde ferramentas e utensílios domésticos usados. Acredito que minha avó pediu para que meu tio comprasse algo para sua casa. Depois que chegamos à feira, começamos a andar por entre as tendas e acabei vendo que a alguns metros da onde estávamos, o mesmo rapaz que falou que ia dar cabo da minha vida estava com outros dois e vinham tocando o terror por entre as tendas. Meu tio notou que eu fiquei inquieto e no mesmo momento me tirou daquele lugar. Caminhamos em direção ao carro e quando entramos, eu vi que um dos rapazes me viu e veio em minha direção. Consegui ouvir que ele falou que não adiantava correr, que o que era meu estava guardado. Então voltamos para casa e antes de ir para a casa de meus avós, pedi para minha mãe e meu pai tomarem muito cuidado. Apesar de eu ter uma vida desregrada e uma família problemática, nunca pensaria em colocar a minha família em perigo. Depois de me despedir de minha mãe e de meu pai, pegamos a estrada. Foi uma viagem longa, pois eu morava em um estado e meus avós em outro. Durante todo o caminho percorrido, eu só pensava na minha família, que estava ficando para trás. E também coloquei na minha cabeça que iria mudar a forma de viver a minha vida. Tinha que dar um basta em tudo isso, ou muita coisa ruim poderia acontecer. Quando foi próximo às 10 horas da noite, já conseguia ver o pequeno vilarejo que meus avós moravam. Eu iria ter uma vida totalmente diferente da vida que eu tinha na cidade. Era possível ver que o vilarejo era pacato. Não se via ninguém nas ruas. Isso sem falar que aquele lugar parecia uma vila fantasma. Tão logo chegamos, percebi que no momento que ela caminhava em minha direção, falando algumas coisas e fazendo alguns gestos, me abraçou e depois daquela noite, ela nunca mais saiu de perto de mim. Como eu e meu tio estávamos muito cansados, fizemos nossa refeição, junto com minha avó e depois disso, eu fui tentar dormir um pouco. Então no dia seguinte, tão logo me acordei e saí do meu quarto, passei pela sala e fui em direção à cozinha. E lá estava minha avó, sempre muito cuidadosa e atenciosa comigo. O café estava pronto e ela tinha feito um bolo de fubá para que pudéssemos tomar café. Mas em um determinado momento, notei que minha avó ficava me olhando e parecia me analisar. E quando a perguntei se estava tudo bem, fiquei surpreso com tudo que ouvi. Eu ainda não tinha contado tudo o que havia acontecido.
Mas mesmo assim, minha avó falou dessa forma comigo: Filho, faltou muito pouco para o pior acontecer com você. Eu sabia de todo o apuro que você iria passar. Tudo isso foi consequência de seus atos impensáveis. Entenda uma coisa: tudo que você faz de bom nessa terra retorna em forma de coisas boas. Mas você há um bom tempo plantou apenas sementes ruins e infelizmente começou a colher o que plantou. Ela contou tudo o que aconteceu, e se eu não soubesse, poderia dizer que ela estava lá no dia em que o pior quase aconteceu comigo. Posso ser uma pessoa, como diz, ruim de lida, mas jamais levantaria o tom ou entraria em contradição com a minha avó. Tudo que ela falou era verdade. E fiquei sem saber como ela sabia de coisas que nem minha mãe e nem meu tio souberam. Então, no momento em que a perguntei como ela soube tudo isso, meu avô se acordou e, como não sabia que eu tinha chegado durante a noite, veio direto até mim e me deu um abraço apertado. Imagine a felicidade de meu avô ao me ver. Passei o dia andando de um lado para o outro e ajudando meu avô. Foi ótimo poder ser útil e ainda ver a felicidade de meus avós. Então, quando a tarde estava dando lugar à noite, minha avó nos chamou para jantarmos. E tão logo meu avô terminou sua refeição, se levantou da mesa, veio em minha direção, colocou suas mãos sobre a minha cabeça e me abençoou. Meu tio não passaria a noite conosco, pois tinha conhecido uma moradora que tinha acabado de se mudar para o vilarejo, e pelo jeito já tinham se enrabixado. Então, quando ficamos somente eu e minha avó na cozinha, perguntei para minha avó como ela sabia coisas que eu não contei para ninguém. Ela ficou me olhando e falou que sabia muitas coisas a meu respeito, e que também sempre pediu para o que a acompanhava também me acompanhasse e não deixasse nada de ruim me acontecer. Depois disso, ela me convidou para ir até uma casinha pequena que tinha nos fundos de sua casa. E quando entramos, ela me explicou algumas coisas e falava que se eu quisesse, ela poderia me ajudar e afastar tudo que fosse ruim de mim. Então, depois de me explicar tudo, confesso que não entendi muita coisa, mas eu aceitei a sua ajuda. E depois que tudo foi feito, ela falou que a partir daquele momento, nada de mal poderia me acontecer. Fiquei sem entender algumas coisas, mas se minha avó falava que isso funcionava dessa forma, eu acredito. Depois de fazer próximo a uma semana que eu estava longe de casa, pela manhã acordei, vi que meu tio estava na casa e conversava com minha avó. E depois que eu tomei o café, ele falou que precisava conversar comigo. Foi então que ele começou a me contar algo que me deixou completamente sem ação. Era uma mistura de raiva e medo. Ele me contou que as mesmas pessoas que tentaram contra a minha vida, quando descobriram que eu tinha ido embora da cidade, resolveram que alguém teria que pagar pelos meus erros. Quando foi uma noite, minha mãe estava sozinha na casa. Meu pai estava trabalhando em uma serraria que ficava retirada da cidade. Então as mesmas pessoas que tentaram contra mim foram até a casa que eu morava e atearam fogo na casa. Minha mãe estava em seu quarto e já estava dormindo. Quando acordou, a casa já estava tomada pelas chamas. E se não fosse a ajuda prestada pelos vizinhos, minha mãe poderia estar morta. Meu tio falou que minha mãe teve algumas queimaduras em seu corpo e estava internada no hospital da cidade. Então ele pediu para que eu não me preocupasse, pois minha mãe não corria risco. Em minha cabeça passava como se fosse um filme, de todas as coisas que eu não deveria ter feito, coisas que se eu tivesse evitado, talvez minha família não teria passado por tudo isso, e minha mãe não estaria na situação em que se encontrava. Imaginar que nossa casa agora se encontrava toda queimada, e por muito pouco o pior não aconteceu com minha mãe, me deixava com uma raiva muito grande, que eu reprimia em meu peito, e não deixava visível. Mas como esconder isso da minha avó? Eu estava de cabeça baixa. Foi então que ouvi ela falar que ficar com tudo isso preso em meu peito não me faria bem. Então falei que tinha decidido mudar de vida, e também de alguma forma a da minha família. Mas agora, depois de minha mãe quase perder sua vida por causa dos meus erros, eu não iria deixar que mais nada de mal acontecesse à minha família. Não tinha como eu me calar e aceitar tudo isso. Eu tinha que fazer alguma coisa. Então a minha avó falou que poderia me ajudar. E no momento em que a perguntei como,
Ela me chamou novamente, até aquele quarto que tinha nos fundos do terreno. Então falou que o que iria me contar, eu não poderia contar a ninguém. Então ela falou que há muito tempo guarda alguns utensílios e artefatos, que poderia me ajudar a ganhar mais força. Mas a partir do momento que eu os colocasse, eu deixaria de ser eu e daria lugar a outra coisa. Então ela me falou de um unguento, uma capa e um cinturão, que a partir do momento que eu colocasse ou passasse, eu mudaria de forma, mas não perderia o controle enquanto eu estivesse transformado. Então ela me falou que esses artefatos pertenciam a um feiticeiro e que ele foi concedido pelo próprio demônio. Depois de me explicar tudo o que eu precisava saber, ela me perguntou se eu estaria disposto a passar pela transformação. Ela falou que a capa e o unguento poderiam me oferecer risco, pois o unguento só me deixaria por poucas horas transformados em lobisomem, ou como ela chamava, dogman. E também se eu não controlasse o lobisomem que habita a capa, a partir do momento que eu comesse qualquer tipo de carne, deixaria de ser eu e passaria a ser somente o lobisomem. Então ela me entregou um cinturão, muito antigo, e também me falou que aquele cinturão só poderia ter sido feito de uma forma, pelo couro de uma pessoa que foi morto enforcado, acusado de fazer bruxaria ou de ser um lobisomem. Bastava que eu colocasse o cinturão ao meu redor e a transformação aconteceria. E se eu o tirasse, a fera iria deixar de habitar o meu corpo. Ela também me falou que no momento em que eu colocasse o cinturão, eu deveria estar pensando nas pessoas que tentaram contra a minha vida e de minha família, pois assim, por mais que o lobisomem tivesse somente intenções negativas, não faria mal a outras pessoas, somente as pessoas que ficaram em meu pensamento. Se o lobisomem não fosse controlado, esta fera do inferno teria somente intenções de acabar com tudo que cruzasse o seu caminho. Então ela me alertou que esse cinturão que me entregou foi mencionado na história de Peter Stubb. Ele era um homem que foi capturado em 1589, após uma série de crimes horríveis cometidos nas cercanias da pequena cidade alemã de Bedburg. E após confessar a todos esses crimes, falou que o cinturão possuía poderes mágicos. Depois que minha avó me entregou o cinturão, falou que durante a noite iríamos a uma mata e que lá me ensinaria tudo o que precisava saber para que tudo desse certo. E tão logo a noite chegou, esperamos meu avô pegar no sono e meu tio ir passar a noite com a sua namorada. Então eu e minha avó fomos até a mata. E lá ela mencionou algumas palavras que deveriam ser pronunciadas, no exato momento em que eu enfivelasse o cinturão em minha cintura. Então, depois de colocá-lo, fiquei parado olhando para minha avó. Eu não conseguia ver nada de diferente. Olhava para meu corpo e só via meu corpo magricelo e meus braços finos. Mas notei que no momento em que minha avó me olhava, não olhava em meus olhos, e sim um pouco acima da minha cabeça. Eu falava com ela e ela não me respondia. Ficava somente parada olhando. Então ela falou que eu poderia tirar o cinturão. E no momento em que fiz isso, falei que provavelmente não tinha dado certo. Também perguntei o porquê ela não me respondeu quando lhe fiz uma pergunta. Então ela falou que a partir do momento que eu coloquei o cinturão, não era mais eu, e sim a fera, que jamais poderia falar através do lobisomem. Ela falou que eu tinha me tornado um imenso cão negro, com os olhos amarelados e com grandes garras negras e curvadas. Depois de retornar para casa com a minha avó, ela colocou o cinturão em uma caixa e pediu para que eu aguardasse. Minha mãe, depois que ganhou alta do hospital, veio embora junto com o meu pai, para o vilarejo conhecido como Recanto da Pedra Alta. E depois de algumas semanas, eu retornei para a cidade onde tudo isso aconteceu. Então deixei que a notícia corresse que eu tinha retornado, e fui atrás de cada pessoa que tentou contra a minha vida e também a vida de minha família. Primeiro foi a pessoa que quase tirou minha vida na pracinha. Esse eu andei atrás até o dia em que ele estava com uma mulher dentro de seu carro e foi em direção a uma rua escura. Deixei a mulher ir embora, mas antes ela viu o que eu me tornei. E em seguida, o que fiz com o homem que estava em sua companhia. Depois de 2 noites, foram os 2 homens
que estavam na feirinha e falaram que não adiantava eu fugir. E por último, foi o homem que ateou fogo na casa de minha mãe. Esse eu fui buscar em sua casa. No momento em que eu estava me aproximando, já era possível ver uma pequena aglomeração de pessoas em frente da casa, da única pessoa que eu queria. E quando me viram, de imediato vieram ao meu encontro. Falei que não tinha nada para acertar com eles. E quando quem eu queria veio até mim, falei para ele que me encontrasse na pracinha, que iríamos acertar as contas. Quando vi que ele chegou na praça, saí de uma rua escura e fiz o que tinha de ser feito. Alguns de seus amigos observavam de longe, e depois de verem o que me tornei, correram. Eu retornei para o vilarejo da minha vozinha, e lá construímos nossa nova casa. Me tornei uma pessoa melhor, e muito atencioso com a minha família. Consegui ajudar minha mãe e meu pai, pois eram dependentes de álcool. E depois de um bom tempo, quando fui até minha avó para entregar a caixa com o cinturão, ela falou que não poderia aceitar de volta, pois como era um cinturão amaldiçoado, por mais que eu tentasse me desfazer dele, ele acabaria retornando para mim. Esse cinturão está muito bem escondido. Nunca mais foi necessário usá-lo novamente. Hoje tenho uma vida muito boa, ao lado de minha família. E se depender de mim, o cinturão ficará escondido e esquecido até o dia que eu morrer. Boa noite.